Comenta aqui de onde você está assistindo essa história. Às vezes, tudo o que a gente precisa é ser ouvido, e talvez a sua presença aqui mude tudo. Eu já morei em muitos lugares, mas nunca me senti pertencente a nenhum. Hoje, vivo em um bairro simples de Campinas, em São Paulo, onde quase ninguém sabe do passado que carrego. À primeira vista, sou apenas uma mulher africana que limpa casas durante o dia e canta em uma igreja aos domingos. Mas o que ninguém imagina é que, durante anos, eu cuidei da filha do homem que destruiu a minha vida. Meu nome é Odete Nigola Massango. Nasci em Huambo, no interior de Angola, onde a terra era vermelha e as manhãs cheiravam a fubá cozido. Fui criada por minha avó, uma mulher forte que me ensinou a costurar, a orar e a nunca perder a fé, mesmo quando tudo parecia ruir. Meu pai foi morto quando eu tinha 8 anos, e minha mãe desapareceu meses depois, levada por soldados. Cresci ouvindo tiros ao longe e vendo mulheres da aldeia sumirem no meio da noite. A guerra em Angola tinha terminado oficialmente em 2002, mas quem viveu lá sabe que o silêncio das armas não significava paz. Eu tinha 19 anos quando tudo aconteceu. Trabalhava em uma pequena banca de roupas usadas na feira de Benguela. Era o meu sustento e o único elo que me mantinha de pé. Mas um dia, voltando da feira, um grupo armado bloqueou a estrada. Eram homens sem farda, com olhos gelados e armas na mão. Me mandaram descer do caminhão onde eu estava. Eu obedeci. Não tinha escolha. Naquela noite, perdi mais que a liberdade. Fui arrastada para dentro do mato, amordaçada e violentada por 3 homens. Um deles falava português com um sotaque diferente. Parecia brasileiro. Eu me agarrei à oração da minha avó enquanto meu corpo era rasgado por mãos que cheiravam a pólvora. Quando amanheceu, eu estava jogada entre folhas e galhos, com o sangue secando nas pernas, e uma dor que não era só física. Aquilo me quebrou por dentro. Demorei dias para voltar para casa. Quando cheguei, minha avó estava morta. O coração dela não resistiu ao silêncio da minha ausência. E ali, sozinha, percebi que estava grávida. Não sabia quem era o pai. Só sabia que dentro de mim crescia uma vida, que nasceu do horror. Fui expulsa da vila pelas outras mulheres. Disseram que eu trazia má sorte, que meu filho era fruto de pecado. Fugi para Benguela com uma sacola de pano e um choro engasgado. Foi num campo de refugiados que conheci a Renascença Global, uma ONG estrangeira que prometia abrigo, comida e recomeço. Uma mulher branca de cabelo preso e voz doce me abordou com um formulário. Disse que eu tinha perfil para um programa de imigração humanitária. Bastava assinar alguns papéis e jurar que não contaria nada sobre o que tinha vivido. Eu, quebrada e faminta, assinei sem perguntar. Naquele momento, qualquer coisa parecia melhor que o chão em que eu dormia. Meses depois, fui levada a um hospital improvisado. Lá, me disseram que o bebê nasceria antes do tempo. Eu implorei para ver meu filho quando ele saiu de mim, mas me aplicaram algo e tudo ficou escuro. Quando acordei, uma enfermeira me disse que ele havia nascido morto. Ela evitou olhar nos meus olhos. Chorei por semanas, me sentindo vazia, carregando apenas o peso da perda. Quando o avião para o Brasil decolou, senti como se minha alma tivesse ficado naquele hospital. Cheguei em São Paulo em uma manhã nublada. O ar tinha cheiro de gasolina e os prédios me engoliam. Um homem de terno veio me buscar. Era um dos diretores da ONG, disseram. Quando o vi, congelei. O rosto dele, a voz dele, o sotaque. Era o mesmo homem que havia me violentado anos antes. Ele sorriu, estendeu a mão e disse: "Seja bem-vinda ao seu novo lar, Odete." Meu corpo gelou, mas eu sorri, porque ali, pela primeira vez, percebi que a minha luta ainda estava só começando. Eu me lembro do cheiro da casa. Um aroma artificial de flores brancas, misturado ao cheiro de móveis encerados. Havia um silêncio opressor, como se ninguém ali pudesse respirar sem permissão. Quando entrei, a mulher dele, uma loira impecável, fria como mármore, me olhou de cima a baixo.
Depois olhou para ele e disse apenas: "Essa é a moça?" Ele assentiu. E eu percebi que ali dentro eu era só mais uma peça no teatro deles. Fui levada até um quarto pequeno no fundo da casa. Tinha uma cama estreita, sem janela, e um armário com tranca por fora. Ele mesmo me explicou. "É só uma medida de segurança, Odete. Você sabe como é, né? Às vezes as babás tentam fugir." Eu sorri. Não disse nada. Mas por dentro, eu sangrava. A menina, Isadora, tinha apenas 2 anos. Olhos verdes, pele clara e um sorriso que partia meu coração. Ela não tinha culpa de nada. Era doce, carente e adorava encostar a cabeça no meu colo enquanto eu cantava as músicas que minha avó me ensinava em Umbundu. Eu a amei com a intensidade de quem perdeu um filho, mas a rotina naquela casa era sufocante. Eu não podia sair sozinha. Não tinha documentos. Não podia fazer ligações, usar celular, nem sequer frequentar a calçada. Minhas refeições eram contadas. Se eu falava alto ou demorava para atender um chamado, ele surgia do nada com aquele olhar cortante. "Você esqueceu quem te trouxe até aqui?" dizia ele calmamente. Eu abaixava a cabeça. Mas minha mente começava a se organizar. Descobri que ele era considerado um benfeitor. Dava entrevistas como fundador de projetos humanitários. Participava de fóruns sobre direitos humanos. Todos o aplaudiam. Ninguém imaginava quem ele era quando as câmeras se apagavam. Eu observava tudo em silêncio, engolindo minha raiva, planejando cada detalhe do dia em que eu teria forças para denunciá-lo. Certa noite, ouvi ele discutindo com a esposa. Estavam trancados no quarto, mas as paredes finas me permitiam escutar. Ela gritava que ele passava tempo demais com as funcionárias da ONG, que não confiava no passado dele em Angola. Ele respondeu que ela vivia de aparência e que sem ele ela voltaria a ser uma qualquer. Aquelas palavras me acenderam uma fagulha. Talvez ela não soubesse de tudo. Comecei a esconder pequenos objetos. Um isqueiro, um pedaço de caneta, anotações feitas em folhas de caderno rasgado. Escondia tudo dentro do forro da minha roupa. Cada item era um fragmento da minha tentativa de escapar. Numa manhã de domingo, vi pela TV uma reportagem sobre adoções ilegais de crianças angolanas para o Brasil. Algo me arrepiou. A matéria citava o nome da ONG. Renascença Global. Voltei ao quarto com o coração acelerado. Algo dentro de mim dizia que meu filho não estava morto. A forma como haviam me sedado, o olhar evitado da enfermeira, o silêncio forçado de todos. Comecei a juntar peças. Aquele homem não apenas me violentou, ele havia roubado meu filho. E talvez, só talvez, ele ainda estivesse vivo. A partir daquele momento, eu precisava de provas. Mas não tinha a quem recorrer. Até que, num dia de compras, fui levada pela esposa ao supermercado. Pela primeira vez, saí da casa. Enquanto ela escolhia frutas, pedi para ir ao banheiro. Lá dentro, encontrei uma faxineira chamada Marlene. Ela percebeu que eu estava tremendo. Perguntou meu nome. Eu disse, Odete. E pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhou como se eu fosse humana. Naquele mesmo dia, escondido entre os brinquedos de Isadora, coloquei um bilhete escrito com um lápis de sobrancelha. Nele, pedi ajuda. Marlene o encontrou e escreveu de volta em um papel higiênico. Disse que me encontraria na igreja da rua de trás, todo domingo de manhã. Era o início da minha redenção. Mas eu precisava continuar fingindo. Continuar sorrindo, cuidando da filha daquele homem com todo o amor que eu tinha. Como se não soubesse o que ele fez comigo. Como se não soubesse o que ele me tirou. Cada vez que ela me chamava de Dede, meu coração se partia e se colava de novo. Eu a amava. E talvez isso tenha sido o que me manteve viva até o fim. A cada domingo encontrava Marlene na igreja. Ela me deu um celular escondido. Com ele, comecei a gravar conversas. Gravei ameaças, falas dele sobre o passado na ONG, frases soltas que falavam de crianças, doações, nomes. Um dos áudios fez meu sangue gelar. Ele dizia,
Aquele menino chorava tanto que tivemos que dopar. Depois disso, o casal do sul ficou satisfeito. Era como se ele estivesse falando de um cachorro. Mas eu sabia que era do meu filho que ele falava. Você já se perguntou até onde uma mãe pode ir por um filho que nunca viu? Se você chegou até aqui, continue comigo até o fim dessa história. Porque o que veio depois foi ainda mais inacreditável do que tudo que já contei. Às vezes eu me perguntava se era loucura continuar vivendo daquela forma. Se era possível carregar tanta dor sem enlouquecer. Durante o dia, eu sorria. Brincava com Isadora, preparava sua comida, trocava fraldas, lia histórias. À noite, eu chorava baixinho, encolhida entre 4 paredes, agarrada à esperança de reencontrar meu filho. Meu corpo estava ali, mas minha alma vagava por outro lugar. Houve um tempo em que comecei a duvidar de mim mesma. Me perguntei se aquele bebê que tirei do ventre existiu mesmo, ou se tudo tinha sido fruto de um delírio causado pela dor. Mas bastava fechar os olhos para lembrar do choro abafado, da sensação da vida se movendo dentro de mim, do corte, do silêncio que veio depois. Eu sabia, eu senti, eu gerei, e isso ninguém poderia apagar. A presença de Marlene se tornou meu único fio de sanidade. Ela era discreta, cuidadosa e firme. Disse que conhecia uma advogada que ajudava mulheres em situação de tráfico humano, mas que precisávamos de mais provas. Comecei a anotar tudo o que ouvia: datas, nomes, cidades, rotas. Me transformei em sombra dentro daquela casa. Eu ouvia, memorizava, fingia, gravava. Era como se vivesse dentro de uma guerra silenciosa, onde cada passo errado poderia ser fatal. Com o tempo, comecei a perceber que a esposa dele também era uma prisioneira. Ela vivia dopada, isolada, com olhos tristes. Um dia, peguei Isadora em seus braços enquanto ela dormia no sofá e ouvi a mulher murmurar. Eu devia ter ido embora quando ainda podia. Aquilo me marcou. A casa inteira era um cativeiro. Eu, ela e até a criança estávamos presas na teia de um homem que parecia intocável. Numa tarde abafada de verão, levei Isadora ao parquinho do condomínio, sempre sob supervisão de câmeras. Enquanto ela brincava, uma outra criança se aproximou e puxou conversa. O nome dela era Helena. Quando perguntei a idade, ela respondeu: "Vou fazer 7. Nasci em julho de 2005. Um arrepio percorreu minha espinha. Meu filho também teria 7 anos, nascido no mesmo mês. Por um instante, me perguntei se Deus estava zombando de mim ou me guiando até algo. Naquela noite, rezei por horas. Pedi a Deus que me desse clareza, que não me deixasse cair, que eu tivesse forças para continuar. Eu queria justiça, mas também queria paz. E havia dias em que isso parecia impossível. Ainda assim, resisti, porque eu sabia que, se desistisse, aquele homem venceria de novo. E eu já tinha perdido demais para deixar isso acontecer. Foi nessa fase que comecei a me encontrar com outras mulheres imigrantes em uma igreja evangélica. Eram congolesas, haitianas, senegalesas. Cada uma carregava um pedaço de mundo destruído. Juntas, chorávamos, cantávamos e nos apoiávamos. Ninguém ali precisava explicar sua dor. Bastava o olhar. Eu não era a única. E isso me deu forças para continuar. Em uma dessas reuniões, ouvi um testemunho de uma mulher que conseguiu encontrar seu filho adotado ilegalmente por uma família na Bahia. Ela disse que o reconheceu por uma mancha no pescoço. Aquilo me fez tremer. Meu filho nasceu com uma marca escura perto da orelha. Eu nunca esqueci. Comecei a buscar, com a ajuda de Marlene, registros de adoção suspeita com essa característica. A advogada dela começou a cruzar nomes, datas e documentos. Estávamos nos aproximando. Em paralelo, a relação com Isadora se intensificava. Ela me chamava de mãe em segredo, mesmo sem entender o que isso significava. Eu cuidava dela como se fosse minha. Quando ela teve febre alta e dormiu em meus braços, sussurrei: "Você não é minha filha, mas é minha cura."
e chorei como nunca havia chorado antes. Ela secou minhas lágrimas com os dedinhos pequenos. Aquilo me desmontou. Mas foi durante a festa de aniversário da menina que tudo começou a desmoronar. Um dos convidados, um advogado, amigo da família, bebeu demais e começou a falar sobre os favores da ONG no processo de adoção internacional. Ria alto e dizia: "O doutor é bom de lábia, trouxe até bebê africano para vender aqui." Meu estômago virou, gravei tudo e soube que era a hora de agir. Eu queria correr, gritar, expor tudo, mas precisava manter a estratégia. Marlene e a advogada orientaram que esperássemos o momento certo. Se eu denunciasse antes da hora, tudo poderia ser abafado. E pior, eu poderia desaparecer. Aquele homem tinha amigos em lugares altos. Já havia visto o que ele era capaz de fazer com quem ousava enfrentá-lo. Durante todo esse tempo, continuei trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, eu já não era a mesma. Tinha ódio, sim. Mas tinha também estratégia. Eu não queria vingança. Queria justiça. Queria meu filho de volta. Queria minha verdade gritada em praça pública. E mais do que tudo, queria parar de fingir que aquilo tudo não tinha acontecido. Se essa história está te tocando, deixa seu like no vídeo. Isso me ajuda a continuar contando tudo com coragem e verdade. Ainda tem muita coisa para acontecer. E o que vem a seguir é a parte mais difícil da minha jornada. Foi numa manhã comum que recebi a notícia que mudaria tudo. Marlene apareceu na porta da igreja com os olhos marejados e um envelope amarelado nas mãos. Ela disse apenas: "Encontramos ele, Odete." O mundo ao meu redor pareceu silenciar. Meus joelhos falharam. Ela me segurou pelos braços e repetiu: "Ele está vivo. O nome dele é Elias. Mora em Sorocaba, adotado por uma família brasileira. Tem 9 anos." A ficha não caiu de imediato. Tantos anos acreditando que ele tinha morrido. Tantos dias chorando uma ausência que agora ganhava nome, cidade, escola. Elias. Eu sussurrava esse nome como uma oração. Queria correr até ele, abraçá-lo, explicar tudo. Mas a advogada foi clara. Precisamos agir com cautela. Se você aparecer sem respaldo legal, eles podem te acusar de sequestro. E então começou uma nova espera. Dessa vez, com propósito. Ingressamos com um pedido judicial para reconhecimento da adoção ilegal. A advogada anexou os áudios, as conversas, o vídeo da festa, o histórico da ONG e os registros de nascimento do hospital de Benguela. Era um dossiê pesado, cheio de verdades escondidas por quase uma década. Enquanto isso, continuei na casa. Eu o via passar por mim com aquele mesmo olhar calmo, quase generoso, que escondia monstros por trás. Um dia, durante o jantar, ele disse para a esposa: "Esse negócio de adoção foi a melhor jogada que fizemos." A mulher riu, sem saber o peso daquelas palavras. Eu gravei, cada sílaba. Era mais uma peça do quebra-cabeça. Isadora já tinha a idade para notar o ambiente ao redor. Um dia, enquanto brincava, ela me perguntou: "Por que você está sempre triste, Daddy?" Eu não consegui responder. Apenas abracei ela e disse: "Porque tem pessoas que não deixam a gente sorrir de verdade." Ela encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Eu deixo." E naquele instante, percebi o quanto aquela menina era um raio de luz em meio ao horror. Foi em uma visita ao hospital com Isadora que o destino fez questão de gritar diante de mim. Ao passar pelo corredor, ouvi um nome ser chamado na recepção: Elias Massango Dias. O mesmo sobrenome do casal adotivo. Corri até a porta e vi um menino de pele morena, olhos intensos e uma mancha escura atrás da orelha. Meu coração disparou. Era ele. Contive o impulso de chamá-lo. Observei de longe, tremendo dos pés à cabeça. Ele brincava com um carrinho azul, enquanto os pais conversavam com a recepcionista. Eu não sabia se gritava, corria ou caía de joelhos. Voltei para casa em choque. Aquela imagem ficaria gravada na minha mente para sempre.
Eu tinha visto meu filho, e ele estava bem. Marlene me ajudou a redigir uma carta. Nela, contei tudo. A verdade desde o início. A violência, a gravidez, a separação forçada. Não pedi nada. Apenas disse que ele tinha direito de saber quem eu era. A carta foi entregue à família adotiva por meio da advogada. Eles não responderam de imediato, mas aceitaram aguardar a decisão judicial antes de tomar qualquer atitude. Dias depois, a Polícia Federal apareceu na casa. Ele foi levado para prestar depoimento. Tentou fingir surpresa, alegar armação. Mas os áudios falavam por si. As denúncias se acumulavam. Quando saiu da delegacia, não voltou para casa. Desapareceu. A esposa, em choque, pediu desculpas por tudo. Disse que não sabia de nada, que também havia sido enganada. Fui liberada da casa no mesmo dia. Pela primeira vez em anos, saí com passos firmes, cabeça erguida e sem precisar olhar para trás. Dormi na casa de Marlene naquela noite. Senti paz, senti medo, senti tudo ao mesmo tempo. A liberdade, quando chega, é assustadora, porque ela nos obriga a reaprender a viver. O processo demorou ainda alguns meses, mas a verdade venceu. A justiça reconheceu a adoção como irregular e me concedeu o direito legal de contato com Elias. A juíza disse: "Você foi vítima de um dos crimes mais cruéis que já passaram por essa vara. E isso não se repara com papel, mas com dignidade." O reencontro com meu filho foi como um novo parto. Ele me olhou com desconfiança, depois com curiosidade e por fim com um sorriso tímido. Quando me aproximei, ele disse: "Você é de verdade?" Eu respondi: "Sou meu filho, e estou aqui agora." Ele me abraçou, e naquele abraço eu fui reconstruída. Se essa história te emocionou até aqui, se inscreva no canal. Ainda há muito para revelar sobre o que aconteceu depois, e sobre como transformei toda essa dor em luta por outras mulheres como eu. Nos meses que se seguiram ao reencontro com meu filho, nossa relação foi se desenrolando com calma, como quem toca uma cicatriz antiga com os dedos. Elias era curioso, sensível e muito mais maduro do que qualquer criança da sua idade. Ele me fazia perguntas difíceis, mas também me fazia rir. Pela primeira vez, eu estava vivendo algo próximo de um futuro. A família adotiva dele, apesar de tudo, mostrou respeito. Não tentaram impedir o contato. Com o tempo, abriram espaço para visitas regulares e depois para encontros mais longos. Elias vinha passar fins de semana comigo. Dormia no quarto que preparei com todo carinho. Trocávamos confidências e descobríamos afinidades que nem o tempo nem o trauma conseguiram apagar. Enquanto isso, decidi que não podia deixar minha história morrer apenas como dor pessoal. Eu precisava transformar tudo o que vivi em algo que servisse a outras mulheres. Com apoio da igreja e da própria advogada que me acompanhou no processo, fundei um pequeno grupo chamado Filhas do Silêncio. Reuníamos imigrantes, mães solo, sobreviventes de abusos. E juntas falávamos. A primeira reunião foi tímida, com apenas 3 mulheres. Mas bastaram 15 minutos para que todas estivéssemos chorando. Ali, entre vozes trêmulas e mãos apertadas, percebi que havia um poder real em quebrar o silêncio. Era como se, ao contar, a dor perdesse o direito de nos controlar. E pouco a pouco, nossas histórias começaram a curar umas às outras. Recebi um convite para dar um testemunho em um evento de direitos humanos em São Paulo. Subi no palco tremendo, com o coração batendo como se quisesse fugir. Mas quando comecei a falar, algo dentro de mim se abriu. Contei tudo, sem filtro, sem vergonha. Fui aplaudida de pé. Uma mulher do público me abraçou no fim e disse: "Sua história me salvou." Isadora, a menina que um dia chamei de minha cura, continuou presente na minha vida. Sua mãe, agora separada daquele homem, me ligou meses depois pedindo ajuda. Estava perdida, sem saber como recomeçar. Eu abri as portas da minha casa, porque apesar de tudo, eu sabia que ela também era vítima. Juntas, começamos a reconstruir os pedaços da vida que ele destruiu. Hoje, moro com Elias em uma casa modesta, mas cheia de cor e música.
Ele estuda, joga bola e às vezes me pergunta se pode me chamar de mãe. Eu sempre digo: pode me chamar como quiser, desde que continue me chamando. Às vezes ele me abraça do nada e diz: você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Nessas horas, tudo faz sentido. Trabalho como auxiliar de enfermagem em um hospital da rede pública. É cansativo, sim, mas cada paciente que cuido, cada idoso que abraço, me lembra que eu sou mais que o que fizeram comigo. Sou força, sou ponte, sou voz. E, acima de tudo, sou uma mulher que escolheu viver. Ainda sonho com Angola. Com minha avó, com os Campos Vermelhos, com a feira de Benguela. Um dia quero voltar, mostrar a Elias de onde vim, apontar para o chão e dizer: foi aqui que plantei minha primeira esperança, e foi daqui que me arrancaram. Mas também será daqui que recomeçarei, em paz. Nunca mais soube do paradeiro daquele homem. Às vezes imagino que esteja fugindo, escondido, tentando apagar as marcas que deixou. Mas eu já não o carrego comigo. Devolvi a ele tudo o que me prendia. Hoje, o que carrego são histórias. As minhas, as de tantas outras. E, principalmente, a história que ainda vou escrever ao lado do meu filho. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Com todo o meu coração. Que essa história sirva não só como denúncia, mas como farol. Se você conhece alguém que viveu ou vive algo parecido, compartilhe desse vídeo. Ninguém deve caminhar sozinha no escuro. Toda dor merece ser ouvida.